Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades esta quarta-feira à noite. Primeiro, dando um aviso que dia 24 de dezembro e dia 31 de dezembro a casa não abrirá. Nunca abre esses dias. Né? Então vamos fazer nossa abertura e permissão do diretor da casa, se alguém quer dar saludo, quiser sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos a nossas casas. E assim, em nome de Jesus Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nossa irmã Ida vai fazer a explanação de bendição. Assim seja. Boa noite, irmãos, irmãs. Sejam bem-vindos nesta casa de amor. Hoje a gente vai falar sobre brandos e pacíficos, que é do capítulo 9 do Evangelho, e eu fui buscar lá no livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, algumas coisas aqui para a gente refletir sobre essa brandura e mansuetude. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. E é em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão, de que tanto carecemos nas lutas da vida. Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, ele sabia fazer prevalecer a sua palavra, pelo poder da verdade, que o embalsamavam. Sempre bom, íntegro, sincero, caritativo, prodigalizava aos seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário para a vida na terra e para a felicidade no céu. As bem-aventuranças são diretrizes de conduta e uma luz consoladora que só o Cristo mesmo poderia nos trazer. Se as entendêssemos e seguíssemos, não precisaríamos de um outro código de conduta evangélica e vivência espírita. E é atribuído ao Gandhi, né? O Gandhi diz que se queimassem todos os livros, todas as Bíblias, todos os Evangelhos, e que se nós seguíssemos as bem-aventuranças, ainda teríamos salvação. Então, são diretrizes de conduta para nós. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Isso a gente vai encontrar no capítulo 9 do Evangelho. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, até toda e qualquer expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Já antes de Alexandre o Magno, Júlio César, Gengis Khan, assim como depois Napoleão Bonaparte, Mussolini e Hitler, o que vale dizer, desde as mais priscas eras até os nossos dias, aqui e acolá, a violência foi e continua sendo um meio utilizado pelos homens, né, seres humanos, para o domínio deste mundo, inclusive dos seres que o habitam, né? Terra arrasada, natureza, animais, tudo. As ideias políticos, filosóficas ou religiosas igualmente hão sido impostas muitas vezes pela força, custando isso à humanidade um sacrifício de vidas, não menores do que o causado pelas guerras de conquistas. Então, por isso que se nomeou aqueles entes lá, né, que eram lá do tempo da barbárie.
Mas hoje em dia ainda a gente vê muita coisa, né? Muitos seguidores dessas entidades aí. No campo da economia, então, os gananciosos sem escrúpulos que, de recursos opressivos, não empregam para conseguir um enriquecimento ilícito e rápido, indiferentes ao sofrimento das multidões, vítimas indefesas das suas manobras altistas. Haja vista hoje, não é? As adulterações de leis, de produtos, a corrupção, principalmente nos órgãos públicos. Mesmo então nas instituições e no recesso dos lares, há criaturas que para ocuparem os primeiros lugares, ou poderem dizer, aqui mando eu, né? Que é aquela sensação de poder, de posse, aqui mando eu. E no Evangelho esquecem de dizer, e sou odiado, né? Então, mas isso não está, pelo menos nesse texto não está escrito que Rodolfo Caligares escreveu, não sou eu, Ida, que estou falando isso aí, para ver como é bem atualizado, né? Que de tempos em tempos essas criaturas reencarnam no nosso meio justamente para que a gente possa estudar e achar mecanismos de mudar, né? Para nós e para os que nos rodeiam. Então essas criaturas não titubeiam em constranger companheiros e tiranizar familiares ou o próprio povo, pondo em evidência o espírito belicoso, de bélico, de guerra, que o caracteriza. Mais uma vez, lembrando aquelas entidades lá, né? Napoleão, Mussolini, Hitler. Sim, até agora a terra tem sido assambarcada pelos violentos, em dano para os mansos e cordatos. Tempos virão, entretanto, que as relações humanas dos terrícolas serão bem outras, porque nós temos a expectativa de regeneração. E os espíritos superiores nos afirmam que essas criaturas, né, que estão entre nós, trazendo a discórdia, a desunião, a violência, não mais reencarnarão na Terra regenerada. O que nós temos que fazer? Nós, individualmente, cada um de nós tem que fazer a sua parte e nos regenerarmos intimamente e assim ajudarmos a regeneração coletiva. E, né, herdaremos esta terra regenerada. Então essas criaturas não mais reencarnarão aqui na Terra. À medida que vão desencarnando, eles são, né, digamos assim, pinçados para outros planetas, né? E a sabedoria divina é tão grandiosa que eles terão a sua valia também, aonde quer que eles vá, nos primitivos, nos povos primitivos, né? Nos planetas primitivos. Assim nós começamos os terráqueos, né? Mas agora a gente já está a um passo da evolução, da regeneração. Então aqueles que não são duros de coração, né? Eles reencarnarão na Terra regenerada. Ou nós reencarnaremos, né? Sob o império do amor universal pregado pelo Cristo. Cada qual verá o seu semelhante, no seu semelhante, um irmão, cujos direitos lhe cumpre respeitar, e não um adversário contra o qual deva lutar. Somos todos filhos do mesmo Pai de amor. Pensamentos diversos, é natural, né? Porque nós nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo. Isso não é questão de contenda.
o egoísmo cederá lugar ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades. Vejam que agora estamos nos referindo à terra regenerada, e já tem essa esperança, né, de algo melhor. Então todos nos ajudaremos, nos auxiliaremos mutuamente. E porque ninguém cuidará de elevar-se sobre o outro, mas sim de superar-se a si mesmo em saber e moralidade. Os fracos e os pacíficos já não serão esmagados, nem explorados, inexoravelmente, como estamos habituados a presenciar. Os céticos talvez imaginem que tal progresso demande ainda muitos e muitos séculos para tornar-se uma realidade entre nós. Sem dúvidas. Milagres não existem, não acontecem. E muito lentamente, tem sido a evolução da humanidade. Mas devagar e sempre. Nosso mundo, porém, está fadado a passar por profundas transformações físicas e sociais, que o tornem uma estância mais ditosa e, segundo revelações de entidades amigas do lado de lá, um processo de expurgo e seleção já se acha em curso, como falei antes, devendo intensificar-se cada vez mais, porque assim Deus o quer. Tal é a lei. Cumpra-se. Se não cumprirmos, sofremos as consequências, né? Então, não teremos a terra regenerada, não viveremos na terra regenerada, porque ela fatalmente se regenerará. É a lei. Por esse processo, todos quantos se não afinem com a nova ordem de coisas a ser estabelecida aqui na Terra, sofrerão a desencarnação em massa, através de eventos diversos. Aqui um parêntese do texto, não é castigo. Jamais Deus castiga seus filhos. É consequência das nossas próprias atitudes. Então, cada um vive na dimensão que sintoniza. É a lei. Então, seremos, né, fadados a ir para o local que nós estivermos afinizados, né, ou mundo. Aqui ele diz, então, né, sofrerão a desencarnação em massa através de eventos diversos, sendo atraídos para outros mundos que estejam afinizados, cujas condições de primitivismo estejam de conformidade com seus instintos e ou maus pendores, onde permanecerão até que se regenerem e façam jus a melhor destino. Então veja a misericórdia de Deus. Não diz, eternamente, essa questão do fogo eterno, de castigo eterno, não condiz com a bondade de Deus. Todos devemos ter uma segunda chance e outras chances de nos regenerarmos. A partir do terceiro milênio, passarão a reencarnar neste mundo, na nossa terra, apenas as almas que hajam demonstrado firmeza no bem e livres daqueles que lhes quebrantavam a harmonia, conhecerão uma nova era de paz e de felicidade, concretizando-se assim a promessa do Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra regenerada. Mateus, capítulo 5, item 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Mateus, atribuindo a Jesus. Todos somos filhos de Deus, mas seremos colocados no nosso devido
patamar de filhos. É isso que Jesus quis dizer. Parece assim que é meio contraditório com a nossa situação atual de mundo que estamos. Mas nós devemos ter essa esperança. Uma das coisas maravilhosas que a doutrina espírita nos traz é essa esperança de um mundo melhor. A paz no mundo começa em mim. É o refrão de uma música que a gente canta para as crianças. A paz da consciência tranquila do dever cumprido. A paz da criança dormindo. A paz da natureza tão bela. A paz do universo sem fim. A paz de Deus que aguarda seus filhos com paciência infinita. Que é a ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. Temos vários exemplos de pacificadores na história da humanidade. Jesus, o principal pacificador, disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava pedindo para Pedro? Que ele trouxesse a ciência da paz para aqueles que estavam ali convivendo. O que acontece há 2 milênios, não é? E a gente não aprendeu ainda. Quanto é difícil nós aprendermos, mas a lição está aí. Eu vos deixo e vos dou a minha paz. Também Jesus falou. E temos também outros seres, né, que exercitaram a pacificação. Gandhi é um exemplo de pacificador. Madre Teresa de Calcutá, em silêncio e com amor, em meio às tormentas humanas, apacentava as ovelhas, levando-lhes o consolo da assistência e de uma mão amiga. Francisco de Assis: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens do mundo e havendo-lhes prometido os do céu. O que Jesus quis dizer isso? Seria uma controvérsia, né? Que era para a gente renunciar às coisas do mundo e buscar as coisas do céu. Vamos ver o que os Espíritos vão nos dizer. Porque enquanto aguarda os bens do céu, tem o ser humano a necessidade dos da terra para viver. Isso é evidente. Apenas o que ele lhe recomendava é que não se ligasse a estes últimos a maior importância que aos primeiros. Então, o que Jesus queria nos passar? Que nós não devemos dar mais valor às coisas da terra do que às coisas da espiritualidade, do céu, que naquela época falava no céu. Então, não quer dizer que a gente tenha que, né, nos tornarmos mendigos para que a gente possa dizer que é pobre de espírito. Não, não era isso que ele queria. Porque aí a gente seria um peso, tirava um peso e pegava outro peso, e se tornava outro peso para a sociedade. Não é assim que funciona. Nós temos que saber diferenciar, né? E tentar nos trabalharmos na espiritualidade, espiritualmente, e crescermos, né, como seres humanos. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. Então, da espiritualidade. Então, a forma de manifestar a espiritualidade é como nós agimos com o próximo, com o nosso próximo, principalmente o
próximo mais próximo, porque Deus se manifesta a toda hora, em cada um de nós. Somos instrumentos da divindade. Então essa afabilidade que Jesus tanto pregou e exemplificou, é para que nós possamos manifestar a nossa filiação divina. Surgem, mesmo assim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Nós temos a mania de falar o que vem na cabeça e muitas vezes a gente se arrepende. Também tem outro ditado que diz, né? Palavra e flecha lançada não volta atrás, mesmo que peça perdão. E a gente sempre ouve, tem até uma música que diz, né? Se pisar no meu pala, o meu revólver fala, né? Então, isso digamos assim, é a violência sendo cantada e manifestada. Então nós temos que ter muito cuidado com o que fala a nossa boca, o que a gente anda pregando, né? Não nos tornarmos pudicos ou puritanos, não, mas tomarmos muito cuidado, né? Porque essa divulgação dessa violência nos torna violentos. Às vezes nem eu se eu falo uma violência, eu posso até nem me tornar, mas eu abro brecha para que aqueles que me rodeiam serem violentos. Eu dou permissão. É mais ou menos assim que funciona. E que os espíritos superiores, né, procuram nos alertar para que a gente tenha muito cuidado. E por isso que Jesus também, né, dizia categórico, orai e vigiai. Então esse vigiar é realmente a nossa língua, né? O que a gente anda falando. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma ao íntimo, aviventada pelo sopro do desespero, do rancor e do ódio. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Então, a maior caridade que nós devemos ter é nos colocarmos no lugar do outro. Não desejar ao próximo o que a gente não deseja para nós. Em qualquer circunstância, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Não se apaga incêndio jogando mais gasolina. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele para o bem e só para o bem. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Porque muitas vezes nós guardamos as mágoas, ficamos em silêncio, mas guardamos mágoas. E isso não é bom também. Né? Tem que ser consciente. Né? Largar para o universo. Podemos ser fracos e honestos, ou melhor, francos e honestos, sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica, da razão. Guardar silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Por isso que João falou lá no capítulo 23, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós temos que ter esse raciocínio limpo de desfazer, né, os enganos,
mas sempre, sempre com misericórdia. E é aquela questão, né, que eu sempre pensei assim, comendo. Não é quem mais grita quem tem mais razão. Tem razão quem tem. Então, dentro desta lógica, nós temos que desfazer, né, os enganos, explicando com paciência, principalmente para os nossos tutelados. E Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, que é o que a gente muito está vendo hoje em dia também, né? Que gera para nós termos evoluído tanto e ainda vemos irmãos usando esta verdade, até esse texto, né, para jogar pedra no crânio alheio. E sim, num clarão que oriente os outros e ilumine a nós mesmos. Que atire a primeira pedra. Devemos pensar nos 1440 minutos que possuímos cada dia para vivermos na Terra, tornando este tempo útil para o nosso progresso e sempre que possível o progresso dos que nos rodeiam. E dedicarmos ao menos 10% deste benefício em prol daqueles que jazem em um leito de dor, implorando um momento de alívio e de solidariedade. Com a caridade, minimizando a dor do irmão, vamos pacificando a nossa alma e, consequentemente, nosso mundo, sendo um contraponto do mal, como Francisco de Assis. Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. O homem prudente é sempre manso de coração. Persuade seus semelhantes sem se excitar. Previne os males sem se apaixonar. Extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades